Queria emendar aqui e abrir espaço para Maíra Saruê, que é diretora do Instituto Locomotiva. Seja muito bem-vinda. Maíra se debruça muito sobre esse assunto, quando a gente fala de estudo de classes sociais, hábitos no Brasil, por meio do desenvolvimento de pesquisas, né? E aí eu queria te ouvir um pouco sobre que avanços você enxerga, que panorama, em que momento a gente está em relação a avanços, em relação a que sementinhas a gente está plantando em novas gerações, com um olhar para a ocupação de espaços pela mulher. E aí eu queria dividir com vocês. Recentemente eu estava conversando com a Marta Dias, que é incrível, poderosa, presidente da Pfizer, primeira mulher a ocupar essa posição. E quando ela estava contando um pouco sobre a trajetória dela, ela dizia o seguinte: olha, quando eu estava em casa cuidando dos meus filhos, o que eu mais ouvia era o seguinte: você está em casa cuidando dos filhos? Por que você não está trabalhando? Você deixou de trabalhar por causa dos filhos? E quando ela estava trabalhando, ela ouviu o seguinte: mas que pena dos seus filhos, né? Você está trabalhando tanto. E ela falou: meu marido nunca ouviu isso. Homem nenhum ouve isso, né? E aí queria te ouvir um pouco sobre... esse é um retrato muito claro ainda de como mulheres são muito julgadas pelas escolhas que fazem, mas queria te ouvir sobre esse panorama. Em que momento a gente está? Bom, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui também. Eu acho que a gente viveu alguns avanços nos últimos anos, né? Então, a gente tem que reconhecer isso. Tem se dado... Esse aqui é um espaço, por exemplo, de debate, em que a pauta das mulheres tem ganhado mais relevância, mas a gente ainda tem muito para caminhar, né? Como a gente fala, assim, a gente carrega muitos pratinhos e, eventualmente, eles caem, né? Porque a gente precisa trabalhar como se não criasse filhos, criar filhos como se não trabalhassem. E para além, eu acho que desse julgamento que existe o tempo todo, né? A gente tem pesquisas que mostram, por exemplo, a quantidade de mulheres que são demitidas assim que voltam da licença maternidade, né? Então, a gente fala um pouco da ampliação da licença maternidade das mulheres e dos homens, mas ainda assim é muito desigual, né? Então, é super importante esse olhar, é super importante que as mulheres tenham entrado mais massivamente no mercado de trabalho nos últimos anos, porque a gente sabe que a autonomia financeira é um recurso muito importante para as mulheres, por exemplo, para poder sair de relações abusivas e para ter autonomia individual também, né? Então, essa entrada mais massiva das mulheres no mercado de trabalho formal é fundamental, mas a gente precisa de políticas públicas e de uma equidade maior aí na divisão das tarefas domésticas para que a conta feche, né? E aí a gente não está falando do pai que lava a louça, que não sei o quê, a gente está falando de coisas visíveis e invisíveis, a gente está falando de caderneta de vacinação atrasada, por exemplo, que é uma preocupação ali de carga mental das mulheres, né? Fila para creche. Exatamente. A gente tem que olhar para 75% das crianças de até 4 anos estão fora da creche, né? Então, isso é realmente... O horário de funcionamento das creches não permite que as mulheres se locomovam até o local de trabalho, trabalhem às 8 horas e voltem para buscar as crianças, né? Então, realmente tem uma demanda muito grande ainda, em que pese esses avanços, tem uma demanda muito grande para a gente poder pensar numa equidade aí de direitos entre homens e mulheres.